Olá, alunos e alunas da Licenciatura em Formação Pedagógica, sejam bem-vindos a essa disciplina que é o Estágio Supervisionado 3. Espero que essa disciplina nos traga momentos profícuos e de muita aprendizagem. Neste semestre, nós focaremos a regência em sala de aula como continuidade das aulas do professor e não mais como projeto, como está sendo desenvolvido, como foi desenvolvido no Estágio Supervisionado 2. Esta disciplina ela foi sistematizada de forma muito semelhante à disciplina Estágio Supervisionado 2. Então, vocês irão perceber no decorrer das disciplinas que nós seguiremos a mesma organização, tanto das unidades quanto no desenvolvimento das atividades. É muito parecido para que vocês possam seguir o mesmo ritmo e que possam também desenvolver as atividades. Eu sou a professora Nádia Helena de Araújo Souza e estarei mostrando agora para vocês um pouco do meu itinerário formativo que vocês já conhecem. Portanto, eu fiz de forma bem resumida. Então, como vocês sabem, eu sou mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, tenho graduação em Pedagogia, iniciei a minha carreira docente desde 2002 na Prefeitura Municipal de São Luís. Atualmente, eu trabalho na coordenação pedagógica da Rede Estadual de Ensino e também sou professora há 40 horas da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do IFMA desde 2002. O plano de ensino é o mesmo plano do estágio supervisionado 1, 2 e, portanto, agora do 3. A ementa é a produção e fortalecimento da identidade docente por meio da inserção no cotidiano escolar da educação profissional na área específica de formação acadêmica, possibilitando a articulação dos saberes acadêmicos específicos e pedagógicos e dos saberes da experiência na formação profissional. Portanto, essa é a ementa que consta no PPC da Licenciatura em Formação Pedagógica. O objetivo geral, que aí já foi desenvolvido por mim, e foi o objetivo geral da disciplina de estágio supervisionado 2 e que eu trago também para essa disciplina de estágio supervisionado 3, que é desenvolver ações que possibilitem aos educandos a vivência e a construção de saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes a partir das observações do cotidiano escolar, das regências em sala de aula, dos registros e das análises reflexivas na praxis e sobre a praxis educativa, a fim de possibilitar uma proposta alternativa para as dificuldades identificadas. Como é que está organizada a nossa disciplina? A primeira unidade ela é bem semelhante à unidade 1 do estágio supervisionado 3. Aliás, como eu falei, todas são muito relacionadas, muito parecidas. Então, a unidade 1 tem por título a construção da docência na educação profissional, e o objetivo é refletir sobre os conhecimentos, as habilidades, os saberes necessários e indispensáveis para o desenvolvimento da prática docente na educação profissional. Então, nessa primeira unidade, nós vamos discutir um pouco quais são esses saberes, quais são esses conhecimentos que os professores precisam ter ou precisam desenvolver para uma boa atuação e para a aprendizagem dos seus alunos. É o que nós iremos discutir nessa unidade. Já na unidade 2, nós iremos abordar a prática educativa e sequências didáticas. Lembre-se que na unidade 2 passada também foi muito parecido. Então, nós iremos focar nas sequências didáticas. Então, o objetivo dessa unidade é refletir sobre a estrutura e a organização das sequências didáticas. Nós vamos ver aqui com um pouco mais de detalhe como é que a gente pode estar organizando essas sequências didáticas para facilitar o planejamento de vocês. E o conteúdo é a própria organização das sequências didáticas. Então, na unidade 3, nós iremos abordar a regência de sala de aula e o registro reflexivo na construção da docência. Nessa unidade, semelhante ao estágio supervisionado 2, nós iremos trabalhar também as regências em sala de aula, que é importante nesse momento do estágio supervisionado, e o registro reflexivo que será produzido a partir do momento que cada aula será finalizada. E aí vocês irão poder fazer esse registro do que aconteceu e refletir sobre as situações que aconteceram. Os objetivos dessa unidade
é compreender as regências como importante componente da formação inicial de professores críticos, reflexivos e criativos. Também de reconhecer a importância do registro reflexivo na construção da docência, né? Esse registro é importante porque a partir dele o professor pode refletir, pode se lembrar o que aconteceu e a partir dele operar mudanças na sala de aula, né? Na aprendizagem dos seus alunos. E também perceber a escrita como um instrumento que possibilita o registro narrativo e reflexivo da experiência docente, que foi o que eu expliquei agora há pouco. Na unidade 4, nós iremos abordar o relatório de estágio como registro do percurso formativo. Então, a importância aqui do relatório de estágio como um documento que vai descrever ou conter todas as atividades desenvolvidas. Os objetivos dessa unidade são relacionar o relatório de estágio com a organização dos registros e reflexões construídas durante o exercício da prática docente. Então, vai ter essa relação do que vocês desenvolveram, construíram e registraram durante o estágio para constar no relatório e reconhecer quais são os elementos que estruturam a elaboração do relatório de estágio supervisionado na docência. Tá? Então, o relatório de estágio ele possui itens indispensáveis que vocês precisam conhecer para estar escrevendo esse importante documento. Os procedimentos de ensino são os mesmos adotados na disciplina passada, que é a participação em atividades presenciais, a leitura e interpretação dos textos, o estudo dos materiais disponibilizados, né, que termina sendo a mesma coisa da leitura e interpretação dos textos, a resolução das atividades no ambiente virtual de aprendizagem. É importante que vocês resolvam as atividades, respondam em tempo hábil e coloquem isso no AVA, e a resolução das atividades presenciais. A avaliação. As atividades que irão compor o processo avaliativo dessas disciplinas, elas estão descritas da seguinte forma e muito parecido também com a disciplina Estágio Supervisionado 2. Tá? Então, todas as atividades, elas serão atividades de envio de arquivo único. Vocês irão produzir, né, a atividade, né, que é dissertativa, e vocês, após concluírem, vocês irão aproveitar para colocar lá no relatório de estágio. Tá? Então, são atividades que serão utilizadas e que serão aproveitadas no relatório. Na unidade 1, vocês irão produzir uma narrativa sobre o percurso de formação educacional. Essa atividade vocês irão aproveitar lá do estágio supervisionado 2, porém, vocês irão fazer alguns acréscimos que vai estar lá descritos na atividade da unidade 1. Tá? Então, vocês irão aproveitar algumas coisas da unidade do estágio supervisionado 2 e irão apenas acrescentar o que vai ser solicitado aqui na unidade 1. Na unidade 2, vocês irão elaborar um plano de aula com todos os itens necessários e o desenvolvimento de uma microaula. Tá? Vocês irão planejar uma microaula como se vocês fossem desenvolver em sala de aula. Na unidade 3, vocês irão, nessa atividade, fazer o registro reflexivo sobre as atividades que vocês desenvolveram na regência, né, lá na escola campo. Então, nessa unidade, vocês farão o registro de todas essas regências feitas e irão colocar lá no AVA. E a atividade avaliativa da unidade 4, que é o resumo de tudo isso aí que foi solicitado, é o relatório final do próprio estágio, contendo todas as atividades da unidade 1, 2, 3. Os recursos utilizados serão os fascículos impresso e digital, o ambiente virtual de aprendizagem, as suas ferramentas, os textos e alguns vídeos. E aqui nós temos as referências que utilizei para compor essa aula de abertura, tá? E espero nos encontrar na unidade 1. Agora nós iremos tratar da nossa atividade presencial, cujo objetivo é discutir
quais as competências e saberes são mobilizados pelo bacharel ou pela bacharel ou tecnólogo no exercício da profissão docente na educação profissional a partir da leitura do texto indicado. Nessa atividade, vocês irão ler o texto da Fogaça, que é um trecho da dissertação de mestrado dela, cujo título é Professores Bacharéis sem formação pedagógica formal e bem-sucedidos na docência da educação profissional. Então, é um texto bem simples, são poucas páginas e nessas páginas contém depoimentos de professores que são considerados bem-sucedidos na educação profissional e que compõem o Sistema S, no estado do Rio Grande do Sul. Então, foi desenvolvido com esses professores. Então, vocês irão ler o texto e depois discutir quais foram as competências e os saberes que os professores do Sistema S mobilizaram, né, para se tornarem professores bem-sucedidos, e depois vocês também irão compartilhar quais são as competências, os conhecimentos que os professores precisam ter ou que vocês desenvolveram no exercício da docência. Então, basicamente é essa atividade. Desejo a todos bom trabalho, tá? E que seja um dia muito proveitoso de muita aprendizagem.